Valendo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao GRC Fora da Caixa. Esse episódio a gente vai explorar os limites, ou quebrar os limites, da caixa do segmento regulado. Vamos falar hoje aqui com a Thaís Marota, que tem uma super experiência exatamente trabalhando em mercado regulado e vai contar um pouquinho da experiência dela, de como ela saiu da caixa para trazer soluções aí super disruptivas e inovadoras para esse mercado. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Lu, super feliz de estar aqui com você hoje, muito feliz por esse projeto, super empolgada. Vim ouvindo o primeiro episódio, amando, feliz de estar aqui. Muito obrigada. Conta pra gente um pouquinho quem é a Thaís, qual a sua formação, como que você entrou no mundo do GRC, por qual porta, pelo G, pelo R, pelo C? Bom, eu sou advogada daquelas que juravam Mais uma! por Deus que ia ser promotora criminal, né? Prender gente por aí. E me vi no mundo corporativo ainda estagiária. Entendi que meu caminho era no mundo corporativo mesmo, me apaixonei. E como trainee ainda, eu fui parar em um banco, uma instituição financeira das mais tradicionais. Não era um banco grande, era um banco de middle market, mas era um banco bem tradicional. E caí já no R, né? Eu caí na área de gestão de riscos operacionais na época. Eu trabalhei um pouquinho com prevenção à lavagem de dinheiro também nesse banco. E confesso que quando eu cheguei nessa área e quando cheguei nesse banco, eu nunca tinha sequer ouvido falar de compliance, de riscos operacionais, porque era um negócio muito delimitado ainda no mundo regulado, né? A gente ouvia falar em compliance nessa época, porque eu já tenho uns aninhos aí, né, de vida. A gente ouvia falar disso em instituição financeira e farmacêuticas, né? Não era como tem hoje, foi muito antes da lei anticorrupção aqui no Brasil, então... não fala que foi muito, vai parecer que é velha. Bastante antes, vai. Mas enfim, né? Eu caí nesse mundo, me apaixonei super pelo segmento regulado, comecei a entender o que era um banco ainda nessa época. Trabalhei um tempo lá, migrei para outro banco, daí um banco mais de varejo, ligado a uma grande varejista no Brasil, no Banco Carrefour, e lá eu fiquei por 15 anos. E sempre no segmento regulado e sempre nessas áreas de segunda linha mesmo. Áreas de compliance, gestão de riscos, controles internos, governança. Trabalhei sempre nesse segmento. E mesmo durante o Banco Carrefour, eu passei por algumas transformações e por diferentes tamanhos de caixas e diferentes caixas. Porque a gente era um banco mais tradicional que precisou disruptar a forma de trabalhar ao longo do tempo. Muito pela disrupção do segmento financeiro que foi acontecendo, né? Acho que Nubank trouxe muito isso para o Brasil. A gente começou a ver bancos digitais aparecendo e a concorrência apertou muito os bancos tradicionais. A gente precisou pensar numa forma diferente de trabalhar nas áreas de negócio e as áreas de controle, as áreas de suporte precisaram acompanhar isso. Foi super complexo no início, quebrar essas caixinhas, entender como sair dessa caixa, mas foi bem divertido e no final a gente achou caminhos legais. Eu saí do Banco Carrefour, fui para uma startup, migrei completamente de forma de trabalhar, fui trabalhar sozinha, eu tinha um time grande no Carrefour, fui experimentar um negócio completamente novo, fiquei por 6 meses e agora eu estou numa empresa bem de tecnologia, estou no iFood, na fintech do iFood, no iFood Pago. E aí é um negócio super diferente e super divertido também, porque aí é trazer uma parte regulada para uma empresa que é completamente disruptiva, que nasceu startup. E é uma empresa que tem a tecnologia na veia, tem a inovação presente em cada canto da cultura do lugar. E trazer agora um universo regulado para dentro dessa caixa que não existe tem sido um desafio muito legal. Você já foi falando, eu fui fazendo assim, anotações mentais. Eu queria ter um caderninho aqui para falar esse assunto. Mas acho que pra gente pegar o gancho aí, eu fico muito feliz de ouvir alguém falando que é divertido, que gosta do que faz, etc. Porque, assim, uma vez eu fui falar, nossa, não é legal que abriu esse trabalho XYZ. A pessoa olhou para mim e falou, Luciana, legal é sentar no bar e tomar cerveja. E aí eu falei, nossa, que choque. Eu achava que era tão legal o que eu tava fazendo. Então, eu tô me sentindo mais normal agora. E dá pra ser legal, né? Eu sou uma super defensora disso. E eu acho que dá pra ser muito chato também.
Lógico E que dá para ser legal. Acho que depende da gente, né? Total. Como que a gente vai encarar o trabalho que a gente está fazendo. E também de quebrar esse preconceito, né? Que a gente tem de... E eu acho que hoje tem tanta coisa diferente que dá para você fazer. Tantos perfis diferentes para misturar. Nas áreas também, né? De não deixar tão enrijecido como era antes. Que aí eu consigo achar muito divertido. Aquela Thaís que você falou que ia ser do criminal, que ia trabalhar lá com um processo. Ficou com Deus ali. Quando que ela deixou de existir para você pensar assim, você comentou, entrei já no mundo corporativo quando era trainee, estagiária, que não é uma coisa também, uma trajetória muito comum, né? A gente vê mais os advogados indo para escritórios de advocacia. Acho que a gente podia, inclusive, mudar um pouquinho as faculdades, né? Porque... Total. Porque a faculdade não te prepara para nada disso, Pro mundo corporativo, não, né? Disso. Mas em que momento caiu a ficha que você lembra? Você tem uma memória assim de... Nossa, essa atividade eu nunca imaginei. É muito mais legal fazer isso do que fazer um processo criminal. Super. E eu acho que eu dei muita sorte nessa minha trajetória de carreira também. Meu primeiro estágio no mundo corporativo foi na Nokia, que era uma empresa de tecnologia na época muito disruptiva, né? Eu lembro que a Nokia falava em não ter lugar fixo num mundo em que isso não passava pela cabeça de ninguém aqui no Brasil. É mesmo? Né? Foi 2003 que eu trabalhei na Nokia como estagiária. Já tinha home office? Já tinha home office, o estagiário já tinha seu próprio notebook e a gente não tinha lugar fixo. Já era uma empresa muito de tecnologia. Era a época que a Nokia estava no auge do celular, né? Estava na frente da Motorola. Então, foi um momento que a empresa pensava a tecnologia 24/7. E o jurídico era um jurídico muito conectado ao negócio. Né? Todas as advogadas que trabalhavam, era um time só de mulheres. E todas as advogadas que trabalhavam na Nokia, que hoje foram grandes inspirações para mim, eram pessoas que estavam super conectadas ao negócio. Conheciam muito de tecnologia, conheciam muito do negócio da Nokia. Eram pessoas super fãs do produto, conheciam o produto a fundo. E eu aprendi muito isso, assim, de não ser um jurídico ou uma área de riscos ou de controles apartada do negócio, né? Não ficar ali fechadinho numa sala esperando a coisa acontecer. E esse foi um start muito legal, assim, muito importante e me fez ter uma visão diferente. Quando eu fui para outros segmentos, né, o segmento de instituição financeira, ele é mais duro. Né? Ele foi mais difícil de enxergar a informalidade da tecnologia, do segmento tech. A instituição financeira, no início, né, nos primórdios ali, ainda eram processos, políticas. Era um negócio mais duro, né? Que teve um lado também muito importante na minha carreira, que foi aprender a lidar com regulador, aprender a lidar com norma, aprender a entender como funciona o mercado financeiro, também foi muito legal. Mas aí essas duas visões acho que me complementaram, me fizeram chegar num lugar bem legal de combinação das duas coisas. E é engraçado, você falou, você já começou ali nos riscos operacionais. Que na época na Nokia ficava dentro do jurídico? Como que ficava essa... Na Nokia não, na Nokia eu era jurídico, tá. Eu trabalhava em contratos, jurídico consultivo. Quando eu entrei no Banco Fibra, que foi o primeiro banco, no banco que eu atuei veio isso. Como que foi brigar ali com eu mesma, Irene, da advogada dentro da sua cabeça e riscos? Porque são lógicas muito diferentes, Super. Né? Eu vejo assim, eu tenho uma provocação muito forte com os advogados que vêm trabalhar comigo e com os advogados externos também, com quem eu trabalho por alguma consultoria, que eu falo, gente, vira a chavinha, assim, não existe esse mundo real, esse mundo ideal que vocês estão falando de risco zero, que é o que na faculdade ensina-se que o escritório de advocacia tem que avaliar e encontrar a solução que não expõe a empresa a risco. Não existe. A situação que não expõe a empresa a risco é fechar a porta, fechar o negócio. Exatamente. Respirar envolve riscos, né? Nossa, eu acho que isso é o lema de construção de todas as áreas, de todos os lugares por onde eu passei. E tem sido muito o meu call agora, porque eu cheguei no iFood Pago para construir a área de compliance e de riscos, né? Era uma área que não existia especificamente no segmento de fintech dentro do iFood. Já tinha uma área super madura de gestão de riscos compliance legal no core do iFood, que é o delivery, mas na fintech ainda não.
E eu tenho trabalhado cultura muito nesse sentido, apetite, né? Para mim, assim, risco tem a ver com apetite. Você não consegue falar de riscos sem falar de até onde você topa ir. Quais são os riscos que você não topa correr de jeito nenhum e quais são aqueles que tá tudo bem, né? Então, trazer essa visão para os executivos da companhia, eu acho que primeiro tira aquela ansiedade de que uma área de compliance chegou para barrar absolutamente tudo. E segundo, começa a aterrissar. Onde estamos, para onde a gente vai, qual é o tamanho da complexidade que a gente tem aqui para lidar do ponto de vista de riscos, né? Você tangibiliza até algumas ansiedades de que risco a gente vai correr ou de que risco a gente não topa correr de jeito nenhum. Como que você... qual foi o caminho que você escolheu para conseguir exatamente comunicar de uma forma clara esses conceitos? Porque, para quem nunca ouviu falar sobre gestão de riscos, para quem nunca fez um curso técnico, eu, de novo, toda vez eu bato, todo episódio eu bato nesse microfone. Para quem nunca fez um curso, quem não é da área técnica de gestão de riscos, muitas vezes até no fim das contas vai te responder, sim, você é a área de riscos, você tem que gerir o risco. Acontece, mas esses conceitos, apetite a risco, risco operacional, risco que em alguns lugares é risco corporativo, outros riscos estratégicos, controles internos. Qual foi o caminho que você encontrou para comunicar de uma forma que realmente o outro lado conseguisse entender e engajar, ter aquele buy-in, seja do nível operacional, nível gerencial ou nível executivo? Eu acredito muito, Lu, em conhecer o lugar onde você está, né? Então, e eu acho que os lugares são muito diferentes. Né? Conhecer as pessoas com quem você trabalha e o lugar onde você está atuando no momento. Eu já trabalhei em alguns lugares diferentes e eu consigo ver diferenças tangíveis, assim, na forma de atuar. E eu, apesar de falar muito, eu sou muito observadora. Então, eu sempre gasto bastante tempo observando o ambiente onde eu estou, para entender a melhor forma de comunicar. A forma de comunicar no iFood, que é uma empresa de tecnologia, é muito diferente da forma de comunicar num banco tradicional, que é diferente da forma de comunicar num varejo, né? Então, entender a maturidade do ambiente, entender quem são as pessoas que estão atuando lá e a cultura da empresa, para mim, é fundamental. Fundamental, né? Toda empresa tem a sua cultura muito própria. Não existe falar em cultura de gestão de risco ou cultura de compliance se você não conseguiu entender ainda qual é a cultura da empresa. A cultura da empresa, exatamente. Então, assim, querer trazer um programa de compliance que a gente conhece estruturado em outra empresa, ou do LinkedIn, ou de qualquer outro lugar, ou de uma consultoria, acho bem complicado você encaixar em um lugar que tem uma cultura diferente, que já tem forma de trabalhar diferente, rituais diferentes, né? Então, eu acho que respeitar os rituais que a empresa tem, a cultura que a empresa tem, já te dá uma fluidez muito maior, né? De conseguir uma primeira entrada, né? De conseguir ser ouvida primeiro, de conseguir colocar os primeiros conceitos ali. E aí, sim, eu acredito muito no tom do topo nesse sentido, né? De você conectar com a alta gestão para ter o buy-in, para a alta gestão comprar a sua pauta e aí você começar a cascatear essa agenda, também respeitando a cultura da empresa, né? Também respeitando os rituais, também respeitando a linguagem de comunicação. Tem a empresa mais informal, tem a empresa mais formal, né? Como é que você se encaixa nisso e não vira um estranho no ninho lá dentro, né? Uma pessoa absolutamente formal dentro de um lugar super informal. Acho que esses cuidados a gente pode ter. Já enfrentou alguma resistência de... Várias. Conta aí. Várias. Aquela cascuda que toda vez você lembra quando alguém fala resistência, essa daqui é a que está sempre no topo. Eu acho que teve uma, assim, que foi um negócio que depois foi uma batalha vencida. Porque a gente queria implantar, uma época, um processo de avaliação de novos produtos, de avaliação de novas iniciativas, porque isso era, de fato, uma bagunça em um banco. E tinha aquela percepção de que, mas isso é uma burocracia, né? Por que você vai burocratizar um negócio que hoje a gente funciona de forma muito mais fluida, a gente não tem tanto processo, a gente está trabalhando de um jeito, equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. E que eu acho ótimo e que eu acho que o mundo precisou caminhar para esse sentido. Como eu falei, né? As instituições precisaram se reinventar, até por conta de concorrência, né? Acho que o próprio mercado regulado trouxe alguma inovação, o Banco Central mudou muito a forma de atuar. As IPs, as instituições de pagamento, a chegada das fintechs na agenda do Banco Central fizeram as instituições pensarem diferente e pensarem em reestruturar seus processos. Mas eu acho que a gente viveu uma quebra da caixa
muito relevante num primeiro momento para depois entender que algumas coisas precisam caber em alguma caixinha, né? Algumas coisas precisam ainda estar dentro de um guarda-reio ali que a gente precisa estabelecer. E esse foi o momento em que a gente olhou ali e falou, gente, peraí, né? Alguma ordem precisa ter em um processo aqui. E teve uma resistência muito grande das áreas de negócio, entendendo que aquilo ia burocratizar. E quando a gente empurrou com dor até, né? A tentativa de fazer o negócio acontecer foi dolorido durante um tempo. E depois as pessoas começaram a ver valor. Começaram a ver que, pera, desse jeito eu estou pensando até de forma mais estruturada o produto. Desse jeito eu estou até economizando tempo, porque eu não tenho que voltar várias vezes no começo do processo para lembrar o que eu esqueci. Né? Eu estou pensando o produto ponta a ponta. Eu estou exercitando mais o que isso vai me trazer lá na frente, meu público-alvo, a característica do produto. Então, saiu de uma dor para virar um negócio que gerou valor. De uma verdade. certa forma, então, talvez, em razão de o mercado regulado exigir uma atuação mais próxima dessas áreas de GRC do negócio, do ponto de vista de cumprimento de determinadas exigências, né, dos órgãos reguladores, vocês acabam tendo uma oportunidade até melhor do que de quem não é do mercado regulado, de realmente estar próximo do negócio. Porque quem não é do mercado regulado tem que batalhar o seu lugar na mesa de negócio. Total. O desafio aqui é um pouco até outro, né? O desafio aqui é você, às vezes, falar linguagens diferentes, né? Você saber se comunicar com um time de negócios, com um time de tecnologia, e você saber se comunicar com um regulador que às vezes pensa diferente, que às vezes tem uma linguagem diferente, você saber se comunicar do outro lado, né? E o profissional de compliance que atua no mercado regulado, principalmente nas áreas regulatórias, né? Compliance regulatório, jurídico, ele precisa saber se comunicar desses dois lados, né? Ele precisa saber falar a linguagem do negócio, precisa saber falar a linguagem regulatória ali, né? Isso é bem importante. Mas é isso, é uma vantagem, de certa forma, desse profissional de ter ali um regulador backing up algumas ações, né? Algumas atitudes. Eu acho que isso mudou muito no tempo também, justamente pelo fato do Banco Central ter mudado. E aí, o que eu acho que tem sido uma transformação também muito inteligente desses profissionais e uma oportunidade para a gente é o profissional de compliance acompanhar a agenda de inovação do Banco Central. Né? Assim, se o Banco Central está caminhando para por que a gente não caminho diferente, por que a gente não está? Né? Como é que a gente está acompanhando essa agenda? Como é que a gente, mais do que trazer riscos e trazer pontos de conformidade a serem cumpridos, por que a gente não traz oportunidade? Né? Assim, o Pix, eu acho que é um exemplo excelente. Olha o que aconteceu no mercado brasileiro, no mercado de pagamentos, com a chegada do Pix. Mudou a realidade. Mudou. Que foi uma iniciativa do regulador, né? Que é uma área do regulador ali que a gente entra nas reuniões de plenária do time que toca o Pix no Bacen, e assim, é super legal, porque eles falam em sandbox regulatório, em testes, é uma agenda muito inovadora. Explica esse conceito, eu acho muito legal. Explica esse conceito do sandbox, porque isso é bem... Todo mundo do mercado regulado conhece, quem não é do mercado regulado, não necessariamente. O sandbox é você poder operar junto com o regulador um teste mesmo, né? Como se você tivesse, de fato, uma caixinha ali para você operar e fazer alguns testes dentro de um ambiente controlado. E eu acho muito legal porque o regulador te permite essa parceria, te permite trabalhar junto, né? Acho que as empresas têm trazido muita tecnologia, têm funcionado em conjunto com o regulador, obviamente respeitando todas as normas, mas para construir um mercado de pagamentos, um setor de pagamentos diferente, né? Então, o Pix, ele obviamente foi puxado pelo Banco Central, mas ele foi construído muito a quatro mãos junto com o mercado. Uhum. E assim, quando você olha a agenda de inovação, o que vem pela frente é muito grande, né? É muita coisa e parte sai dessas iniciativas de testes que nascem no sandbox regulatório. Super interessante, legal. E aí, pela trajetória que você contou, você saiu do mercado regulado brevemente ali, foi para uma startup. Foi inovar, foi testar os seus próprios limites, né? Como é que foi? Como é que foi chegar num ambiente? Porque eu tive essa experiência de quando eu migrei também de uma empresa que já tinha um nível de maturidade dos processos internos, era uma indústria, então também no meu caso, né, era indústria, então também tinha uma maturidade muito grande do ponto de vista de qualidade, né, de ISOs, de controles internos, de auditoria e etc. E quando você muda para
ecossistema de startups, as startups, primeiro, elas têm aquela ânsia por uma inovação. Então, o caos é o que traz a inovação. Eu preciso da liberdade, eu preciso do caos para eu poder trazer coisas novas, para eu poder trazer coisas que são disruptivas. E a governança ou a área de gestão de riscos ou compliance vai ser, igual você falou, uma burocracia e vai só me atrapalhar. Eu vou gastar mais tempo fazendo papelada do que efetivamente trabalhando. Nossa, quando eu ouvia isso, doía na alma, assim, porque eu falava, eu tô aqui pra ser a parceira. Exato. Como assim? Como é que você me acusa de uma coisa dessa? Essa blasfêmia. Eu ficava revoltada dentro de mim. Mas tem tudo a ver com uma questão de maturidade também do nosso público-alvo, que você falou, cultura, né? E às vezes a gente chega num lugar que a gente precisa dar vários passos para trás e ensinar o básico do básico, porque ainda não existe uma maturidade para lidar, e principalmente nessa área de gestão de riscos, que você comentou da sua experiência inicial de gestão de riscos operacionais, vai lidar com todas as áreas da empresa, né? Você veio de uma formação de direito, mas foi conversar com quem era de produtos, de tecnologia, Exato. Foi conversar com quem era da parte de operações e comercial, a parte de RH, enfim, acaba lidando com os processos da empresa como um todo. Só que, às vezes, a maturidade para receber toda essa bagagem ainda não está no mesmo nível. Como é que você... Quando você migrou para essa experiência de startup, você lidou com esse desafio? Olha, com muita dor. Muita dor. Não que eu não soubesse, assim. Eu imaginava, eu sabia que ia ser sofrido, e era um movimento pensado. Eu queria viver uma disrupção mesmo na carreira. Masoquista, queria sofrer, é isso. Queria sofrer. Eu queria testar um outro lado, né? Testar um caminho diferente de carreira mesmo, né? E migrar para um outro banco parecido, né, na mesma área, para mim, poxa, assim, são 15 anos fazendo isso aqui. Você abre um leque, né? Então, eu queria, de fato, tentar uma coisa diferente, né? Mas, obviamente, foi muito doloroso. Foi um processo difícil, foi um processo muito solitário, porque de novo, né, eu saí de uma área grande que eu geria, com um time sênior, com pessoas fazendo... desde a parte operacional até a parte estratégica junto comigo, e eu fui ser sozinha no mundo real, oficial, e atuando também em outro país. Então, foi difícil conectar essa maturidade num lugar onde não existia nenhuma maturidade para falar desse assunto. Foi super complexo, né? Então, eu fui tentando achar caminhos, e eu encontrei alguns caminhos com algumas áreas e algumas pessoas. Conta aí. Não necessariamente no topo. Dá um exemplo. Eu acho que Adoro unir teoria prática, sabe? Eu fui encontrando pessoas que estavam a fim de ouvir como a gente poderia chegar do outro lado, trazendo essa agenda para o lado do negócio, né? Colocando o compliance e a área de riscos num lugar da mesa, sem precisar ser um burden o tempo inteiro, né? Assim, como é que eu posso te ajudar também aqui? Deixa eu te mostrar aqui que tem um caminho que eu posso te ajudar a construir isso aqui de um jeito muito mais fácil, né? Então... vamos jogar junto. Então, tinham pessoas a fim de ouvir isso. Acho que o jurídico foi um grande parceiro nesse processo. O jurídico era uma área que estava separada e foi um grande parceiro nesse processo. E eu fui construindo parcerias mesmo, encontrando pessoas que tinham que eu fui encontrando alguma luz ali de conversa, alguma entrada de conversa, e fui me conectando. Eu sou uma pessoa bastante de relacionamento. É uma forma que, para mim, de trabalhar ajuda demais. Então, esse caminho, para mim, foi importante de conectar com pessoas que estavam afim, né? E que estavam afim de ouvir e estavam afim de entender que, poxa, aquilo... talvez ter uma política, para mim, não seja de todo mal, né? Talvez ela me dê uma ajuda quando sai alguém e eu tenho uma continuidade aqui no meu processo. Talvez eu tenha uma visão mais clara se eu tiver um indicador aqui nessa área, né? Então, eu fui conseguindo aliados, alguns, que compraram essa agenda. E eu acho que foi muito importante para mim também, para eu entender, relembrar como fazer algumas coisas, como executar algumas coisas, né? Porque eu estava gestora há muito tempo e eu coloquei a mão na massa de novo, você sabe como em um monte de coisa, né? Tem coisas que são dolorosas e tem coisas que você relembra como faz e fala, nossa, pera. Né? E aí você até depois é um gestor melhor, porque você relembra como aquilo nasceu e que tem formas diferentes de pensar. Foi muito tempo, né? Entre eu ser uma executora... um gap de anos gestora e depois voltar a executar. O mundo tinha mudado completamente, né? Então, pensar em tecnologias... Exatamente. Pensar em
como trazer inovação para essa agenda, como pensar diferente. Esse é um ponto legal, assim, que eu acho que... eu achei até que, no meu caso, uma das primeiras perguntas quando eu cheguei, acho que fui me apresentar na reunião de diretoria, quando eu cheguei na startup. A pergunta foi, e como você vai usar tecnologia para implementar tudo isso que você está querendo implementar? Já fui de imediato provocada em como eu ia me adequar à realidade da empresa, que era uma empresa extremamente tecnológica. Isso é uma virada, assim, é uma mudança de mindset gigante, né, Lu? Assim, eu aprendi a fazer riscos lá no primeiro banco que eu trabalhei, mapeando o risco operacional em entrevista com as áreas, né? Fazendo Foi assim que eu aprendi. E escrevendo no papel. Fazendo cardzinho de risco, tinha um sistema já, eu cheguei implantando um sistema de GRC. Já estava além do seu tempo. Exatamente, mas era aquele negócio, né? Aquele sistema ali que você conversa, você anota, você coloca risco, processo. Daqui um ano você revisa tudo de novo, aí mais um ano você revisa tudo de novo, né? Matriz de riscos bem engessada. Isso não existe mais, isso não cabe mais, né? Eu tô para dizer que não cabe em lugar nenhum. Nessas empresas de tecnologia, né, a velocidade da empresa onde eu estou hoje não tem a menor condição. Se voltar daqui a um ano, não existe nada parecido com o que existia um ano atrás, né? Então, de fato, a gente precisa de uma mudança de mindset de trabalho, né? De ferramentas, E eu acho que essas empresas elas têm uma disponibilidade de dados que te possibilita trabalhar data analytics, trabalhar indicadores. Muito legal, né? Muito legal. Você começa a pensar... Eu lembro que conseguir desenhar um modelo interno de dados nos lugares tradicionais por onde eu passei, conseguir uma agenda ali na fila do time de dados, era uma batalha. Porque, assim, óbvio que você perde prioridade para o negócio, né? O cara do comercial precisa desenhar um modelo para vender e você precisa desenhar um modelo para gerir riscos. Assim, é claro que você está no final da fila, né? E sempre precisa inovar na parte de negócio, na parte comercial. Então, você está sempre no fim da fila. Eu vejo hoje uma mudança de mindset, primeiro de profissionais trabalhando nessas áreas, já com alguns skills. E isso, para mim, tem sido uma virada de chave muito legal. A forma como eu penso, estratégia de construção de time hoje é muito diferente da forma que eu pensava no passado, né? De você ter pessoas que têm essa competência, têm esse skill analytics, têm esse skill dados, e talvez formar essas pessoas na parte regulatória, compliance e tal, do que você trazer só pessoas que venham do mundo regulado ou que tenham um conhecimento super específico em GRC, que é tão importante quanto mais a mistura, o mix dessas duas partes, funciona muito legal. E eu acho que esse ambiente inovador, ele te possibilita testar muitas coisas. E outra coisa que eu acho que as startups, esse negócio de testar, errar, fazer de novo... Ajuda, né? A gente a se abrir um pouco mais para o novo. Muito, porque aí você fala, eu vou testar aqui um treinamento de compliance diferente. Eu vou testar uma mudança aqui de cultura. Dá errado, às vezes, né? Você faz um negócio e fala, gente, não foi por aí, né? Putz, eu tô comunicando aqui, não tá legal. Vamos tentar de novo, vamos mudar a forma de fazer. E tá tudo bem mudar a forma de fazer, né? Não é um mundo gigantesco que você tem que girar ali para fazer diferente. Você vai mudar, tá tudo bem. Aprendizados, aprende rápido o que não funcionou, aprende rápido o que funcionou muito legal. Erra rápido. Erra rápido. E acerta depois. E tem coisa que você vai errar de novo e tenta de novo. Eu gostei muito de uma frase uma vez que eu ouvi nesses contextos, né? Além do erra, mas erra rápido. Foi a gente aceita todos os erros, mas não os mesmos. Exato. Isso é fundamental, né? Você, de fato, mergulhar no que não funcionou e poder falar abertamente sobre isso. Eu acho que isso é uma falha de muitas empresas e até de algumas startups ainda, mas as empresas tradicionais que tentaram encaixar metodologias de startup em seus mundos erram muito nesse sentido, né? A cultura do erro, ela funciona muito bem na teoria, na prática ainda tem mas peraí, por que você errou? Mas peraí, o que aconteceu aqui? E aí você cria um ambiente em que você não pode exatamente falar sobre o erro, né? Então, a transparência de poder falar por que você errou, como você errou, vamos pensar aqui em como fazer diferente, ela te traz essa maturidade de olhar e falar, não, então tudo bem, eu já entendi onde eu errei, foi aqui,
e eu vou trabalhar para fazer diferente na próxima. E pode ser que eu erre na próxima, mas eu vou errar diferente. Você acha que isso é talvez uma particularidade do mundo das startups? Ou você vê isso sendo mais já comumente, amplamente no mercado, igual você falou, talvez já sendo vindo com o próprio profissional? Eu vejo muita gente tentando escalar isso. Muitas empresas grandes tentando escalar isso. Mas não acho que seja super natural. Eu acho que é uma mudança cultural relevante. É muito difícil, né? Muito difícil, muito difícil. E vejo muitos profissionais, entrevistas que eu faço, né, formando time, que não se adaptam aos dois lados, né? Eu acho que tem gente que gosta de trabalhar de um determinado jeito e tem gente que não, né? Então, tem gente que sente muita falta desse ambiente de transparência, de poder falar do erro e de poder sentar. E não se encaixa num ambiente onde existe um conservadorismo maior de se falar sobre isso, né? Existe uma questão em se falar de erros, né? No iFood, a gente usa... E é um elemento super forte da cultura, que é trazer o elefante para a sala, né? Então... E é um negócio que, para mim, foi super diferente quando eu cheguei lá, porque eu não estava acostumada com essa cultura de falar de forma tão aberta e tão ampla sobre erros e problemas, né? Às vezes a gente fala num ambiente mais seguro em outros lugares, né? Eu escolho as pessoas com quem eu falo sobre os problemas, eu escolho com quem eu compartilho o erro. E lá é um negócio, de fato, tradicional da cultura de você terem apresentações de planejamento estratégico, apresentações de resultados. E o elefante, ele é tão simbólico que o elefante existe. Fisicamente, tem a figura do elefante presente muito na cultura. Eu tô até imaginando a edição desse vídeo. Tem o elefantinho. Vai ter um elefante, com certeza absoluta, né? Tem o elefantinho de pelúcia ali, tem o elefante nas imagens dos nossos slides, tem sempre. Ele chama Johnny, inclusive. Ele tem nome. Tem nome. O elefante, tem nome o elefante. Tem um apelido. Então, assim, você é tão natural que quem chega não entende, né? Você fala, não, peraí, deixa eu falar, vamos trazer o Johnny? Você fala, quem é Johnny? É um funcionário novo? Não, é o elefante, que é o problema que a gente precisa falar sobre, né? Então, e é natural. E aí não vira um problema, né? Assim, falar sobre o problema. Falar sobre o erro. Gente, adorei. Eu é quero muito testar isso. legal. É muito legal. Só que eu não sei se... Bom, não sei se isso funciona, até porque uma coisa que a gente também fala bastante, você começou, né, na questão do conhecer a cultura e etc. Às vezes, uma ideia fora da caixa para o seu ambiente, para a sua cultura... funciona, que é uma maravilha, mas para outras, não necessariamente. Exato. Por isso que você precisa conectar muito a cultura. Lá cabe, porque a gente está falando de um ambiente em que o problema não é pessoal, né? O erro não é pessoal, né? O erro é um erro e a gente vai seguir em frente. É ruim, a gente vai falar sobre, a gente vai ser duro com a avaliação do erro e do que aconteceu, mas não é pessoal. Não é sobre você. É sobre o problema e a gente vai resolver junto agora e vai pensar em como, né? Então, na cultura deste lugar, cabe pensar desse jeito. Não acho que funciona para todos os lugares e acho que tem que pensar muito bem em como endereçar para também não virar um... Né? Então, peraí, você agora está expondo todo mundo, né? E essas áreas de risco são áreas em que tem esse peso ali, né? De você aponta o dedo, é você que traz o problema, tal. Quando você está num ambiente mais aberto, isso é um pouco mais simples de lidar. Quando você está num ambiente onde é mais difícil falar sobre problemas, tem um cuidado maior, né, nessa agenda. Você tem que encontrar o seu caminho, os aliados... A forma adequada de falar, o momento. As agendas adequadas de se expor. Com certeza. E eu acho que você comentou das agendas de risco. Uma das coisas que eu, quando migrei para o mundo das startups, que eu acho que é uma coisa muito comum, mais usual dessas culturas, é o benchmarking. E assumi a área de gestão de riscos, falei, preciso ir atrás de benchmarkings para pegar esses acertos e erros de outras pessoas, ver o que conecta de ideia fora da caixa, e na natureza nada se cria, tudo se copia. Thaís foi uma grande inspiração, me trouxe uma campanha completa de como eu poderia fazer um engajamento maior das pessoas com gestão de risco. Conta um pouquinho dessa ideia para o pessoal que, de repente, está aí com dificuldade e precisa de uma ideia fora da caixa para atuar em gestão de riscos. Foi muito legal. Não foi uma ideia minha, essa foi ideia, já vamos então dar nome para a pessoa. Vamos dar nome para a pessoa. Essa foi uma ideia de uma pessoa que cuidava da área de gestão de riscos na época, que era o Thomas, e da Vivi, que depois veio trabalhar comigo. Já vamos chamar o Thomas e a Vivi para um episódio. Já vamos chamar o Thomas e a Vivi, que são maravilhosos.
E eles criaram uma área na época, né? A gente vivia um momento muito complexo de como o time de riscos e de compliance atua dentro de uma estrutura mais inovadora, em que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Foi numa época que começaram a se falar dos squads dentro do banco e tal. Então, como é que você sai daquela caixa que você atua com um processo ali, tudo redondinho, tendo uma área de produtos centralizada para uma descentralização de estratégia de negócio que você, de alguma forma, precisa acompanhar. Precisa pensar em como acompanhar. E eles pensaram, na época, em uma área que chamava Defenders, que era uma estrutura multidisciplinar que olhava riscos regulatórios, riscos operacionais, riscos de segurança da informação, privacidade, atuando diretamente no negócio. Então, a gente dizia que era uma linha e meia, não era uma segunda linha, né? Era uma linha e meia. Era um profissional que ficava ali no meio entre compliance, riscos e as áreas de primeira linha para fazer justamente esse apoio da área de negócio para os produtos e os processos nascerem melhores, desenvolvidos, já com risco pensado, já com uma estratégia de risco, um compliance by design, né? Era essa a ideia. E foi muito legal, funcionou super bem durante bastante tempo. Né? De novo, eu não acho que é um negócio que funcione em todos os lugares. Eu acho que precisa ser pensado e nem em todos os momentos. Eu acho que tem um momento de acontecer, né? O momento de saber se está na hora, se tem maturidade de lidar com isso ou não, né? Você precisa ter o buy-in, porque essas pessoas e esse time precisa ter uma entrada muito grande no que está acontecendo. Né? Mas é muito legal, porque você tira eu acho que é uma das formas, e tem várias, de você tirar o profissional e o time de segunda linha de gestão de riscos desse mundo aqui de estar do outro lado da mesa esperando. Deixa eu pensar aqui, o que eu vou avaliar depois, né? Qual vai ser o momento em que eu vou avaliar esse produto, esse produto, esse produto? Não. Peraí, deixa eu, junto com você, entender a dor do cliente. Deixa eu entender como é que funciona isso aqui de verdade. Deixa eu entender como é que você está sofrendo para entregar essa meta. Né? E trabalhar em parceria. A gente fez lá, pegando esse gancho, a gente fez uma etapa que não sei se vocês tinham, mas o que a gente construiu foi como se fosse uma gincana, uma campanha com um concurso com os funcionários, que eles tinham que escolher um processo da companhia e trazer propostas de melhorias para os controles daquele processo que iam ou trazer um ganho de eficiência ou um ganho de eficácia. Sensacional. E a premiação em dinheiro até, a gente tinha prêmio. E aí você via as pessoas envolvidas em trazer melhorias. E a gente chegou a identificar, inclusive, falhas que traziam prejuízos financeiros para a empresa e que foram corrigidos por conta também do Defenders, que a gente adaptou aí um pouquinho. Mas para a gente encerrar aqui, você comentou, queria resgatar um pouquinho do que você falou lá atrás. A Thaís lá de trás já não existe mais, aquela menina que entrou no começo na faculdade achando que ia ser uma profissional. Que dica você daria para quem hoje está começando a atuar, está vindo do direito, da administração de empresas, da engenharia, da contabilidade e que vai atuar na área de governança, riscos e compliance? Que dica você daria para esse profissional ser um profissional fora da caixa? Primeira coisa, entenda a estratégia da empresa, onde você está trabalhando. Sim, saiba onde a empresa quer chegar, mais do que onde a área de gestão de riscos quer chegar. Né? Assim, seja parte da estratégia da empresa. Né? Eu vejo muitos profissionais de segunda linha desconectados com para onde a empresa está caminhando. Né? Ou na velocidade que a empresa está caminhando, ou para onde a empresa está caminhando. Eu acho que conhecer o produto, mergulhar a fundo no cliente, no ecossistema onde você está inserido, assim, te faz um profissional mais completo e te faz pensar nos seus processos e na sua estratégia diária de outro jeito. Né? Então, eu incentivo muito os meus times a saírem da caixa nesse sentido. Gente, vai lá e vai entender o que está rolando. Vai entender Combinei ontem com o time de CX do iFood da gente fazer um CX Day para o meu time. Né? Assim, eu quero que meu time escute o cliente diretamente, e o nosso cliente é o restaurante. Né? Entenda quem é o restaurante, frequente o restaurante para entender como funciona lá. Né? Viva um dia de entrega. Assim, para mim, você sai outra pessoa quando você vive o dia a dia da empresa e pensa processo pensando
no final, no resultado final disso, né? E eu tenho uma história muito boa disso no meu começo de carreira. Eu errei pra caramba disso. A gente tinha que escrever um script, uma diretriz para uma pessoa de central de atendimento de loja, na época, do Carrefour. E eu tinha acabado de chegar, né? E era uma diretriz de compliance regulatória e tal, mas que seria aplicada num stand ali, que é onde o pessoal faz cartão de crédito, dentro do varejão ali, que tem vendendo carne e tal, e o cartão de crédito, né? Então, é um ambiente super informal. E eu escrevi, na época, um procedimento super formal, né? Com uma linguagem advogada, assim, sabe? Achando que eu tava arrasando. Abafando. E aí, eu lembro que um cara do comercial me chamou e falou, viu, você já viu aonde vai ser... Para quem vai essa informação? Né? E quem é o público que recebe essa informação? E aí, eu tinha acabado de chegar. Eu realmente não tinha conectado isso. Ele falou, vai entender. E eu comecei a visitar a loja. E eu falei, gente, assim, isso é tão inapropriado, assim, tão inadequado. Era tão sem cabimento que eu tinha escrito, que eu precisei... E uma vez, dentro do supermercado, sentar ali do lado da pessoa que fazia isso, que fazia o atendimento do cartão, para eu falar, nossa... Assim, em 3 minutos eu consigo adaptar isso aqui para um outro universo. Porque eu tô sentindo o que ela sente, eu tô ouvindo o que ela ouve, eu tô vivendo o que ela tá vivendo. Então, a minha primeira dica, a principal, é entenda a estratégia, o lugar onde você está. E quem é o seu público-alvo, não só interno, mas externo também. Para você se conectar de verdade com o ambiente onde você tá trabalhando. Maravilha, ótimas e ótimas dicas. Muito obrigada. Espero que você aí tenha gostado bastante. Saia da caixa, se torne um profissional disruptivo, inovador, criativo e acompanhe a gente por aqui.